um pouco sobre reatividade, mas eu vou deixar para comentar isso, se alguém tiver uma condição específica, de alguma pergunta específica, para a gente ganhar um pouco de tempo. Essa é uma figura de reatividade álcali agregado, para se entender o que é álcali agregado. Essas fissuras são incontroláveis, porque quando você tem um problema de álcali agregado, acabou. É um problema que dificilmente tem uma solução. Ela é um processo que é destrutivo e, de certa maneira, permanente. Mesmo processos que possam existir químicos, mesmo utilizando, por exemplo, algumas substâncias de injeção, elas têm dificuldade, porque normalmente as estruturas que a gente está falando desse tipo são estruturas de elevada impermeabilidade. Quando a gente fala, porque tem um uranil, uma substância que a gente pode injetar, pode, se o concreto fosse permeável, mas ele não é permeável, ele não recebe injeção. Você pode injetar trinca, mas não injetar o concreto, a massa não injeta. Então, é um problema que é assim, ele vai simplesmente destruindo a estrutura, vai intensificando essas fissuras e vai perdendo toda a capacidade resistente em um concreto. Essas trincas podem ser muito abertas, inclusive, né? E lógico que a gente tem todo um sistema. Existe, por exemplo, hoje, eu gosto muito de uma diretriz que é muito nova, não sei se vocês já conhecem, a STMC 1778, saiu em 2014, 1778, a STMC 1778. Ela tem uma diretriz para você avaliar reatividade álcali agregado. É muito boa, é completa, ela junta a experiência canadense, que é muito boa no tema, junta a experiência da Asto, que também domina muito bem esse tema, e começa com mineralogia, petrografia, você identificando toda a litologia que você está trabalhando. É importante conhecer a litologia, saber que componentes reativos eu posso ter ali, que tipo de reatividade um agregado desse pode trazer para mim. Então, é muito importante petrografia e mineralogia para identificar o potencial de reatividade de um agregado que a gente esteja usando. Eu resumi aqui, está muito pequeno, mas para vocês terem pelo menos um número, e vai valer a pena, porque aqui é uma tradução que eu já fiz em português, do que é o histograma da norma. Então, depois, se vocês tiverem esses dados, vocês vão ver que já está em português, mas a norma é essa que eu me referi. 1778 de 2014, é uma guia para reduzir o risco de reações deletérias do tipo álcali agregado. E é muito interessante que ela começa com a petrografia, aí ela pergunta, se você conhece a região, e a região não tem problemas de reatividade, você podia até evitar isso aqui e arriscar, admitir que ela seria não reativa. Mas aqui a petrografia, análise petrográfica, sim ou não, e se sim, a gente vem a STM 1260, da 1260 vem para 1567, e se não passou por aqui, ela vem aqui para o ensaio de um ano, que é a STMC 1293. Recentemente, e isso é uma história muito boa, e isso é uma história interessante, porque tem um porto no Peru, que chama Porto Matarani, é uma obra que a Odebrecht está terminando, e eu trabalho com os fabricantes de cimento, eu dou um apoio para os fabricantes, para identificar os problemas que houveram de reatividade aqui. Eu fui chamado depois para ver esse problema. E aí foram usados 3 tipos de cimento, e foi ótimo para mim como uma experiência, porque nós tivemos a oportunidade de usar amplamente o conceito desse guia, dessa norma. E eu acho interessante, mas vale uma conversa de 1 hora pelo menos, e não vai ser dessa vez. Mas é muito interessante. Mas eu resumi alguma coisa. Eu coloquei, por exemplo, aqui as expansões que a gente registrou, aqui a STM 1260, que mostrava que a 1260, diferente da brasileira, ela estabelece a idade de 16 dias para você comparar com o limite 0,10. A norma brasileira, hoje, ela vai até lá no final, com 30 dias, ela coloca lá uma expansão de 0,19. Norma brasileira, nós temos discutido muito isso também. Ensaios rápidos, a norma brasileira vai fazer, inclusive, uma reunião na próxima semana para discutir a norma e, eventualmente, a gente fazer umas revisões. Existe um certo exagero, não só, na minha opinião, na norma brasileira, como também nesse ensaio da norma americana. Por isso que a gente tem que sempre ver com muito
com muito discernimento esses gráficos de reatividade, para a gente entender o que pode isso corresponder a um concreto, né? O que pode acontecer lá. Pus também aqui, para se ter uma ideia, que dentro da BCP, eu tenho feito com o pessoal da BCP uma análise em que muitas vezes, quando a gente tem uma reatividade que ela pode se manifestar, a gente verificar os produtos que são neoformados, identificar os anéis de reação que pode estar acontecendo. Aqui é com agregado graúdo, é um gneiss, que mostra essa borda de reação e mostra essa situação do produto neoformado. É isso que eu me refiro. Muitas vezes, num caso como esse, você identifica o cálcio, está aqui o sódio, o potássio, o cálcio, o sódio e o SI, a sílica, como um ponto forte, o que caracteriza a reatividade álcali agregado. Eu não tive tempo para colocar um que caracteriza a reação, a etringita tardia. Eu não tive tempo para colocar, infelizmente. Mas é muito interessante que a etringita tardia, ela também pode acontecer aqui como um poro como esse, dentro da estrutura, e ele aumenta de volume muito, mas só que quando você faz essa análise diferencial aqui, ele apresenta aqueles componentes que a gente vê lá na etringita. Você vê a presença forte de sulfato, por exemplo, não seria como está aqui a sílica, aqui em cima. Você poderia ter um enxofre lá em cima, né? Mostrando que o problema é outro. E identifica de uma maneira muito simples. Não só a microfotografia vai indicar, às vezes ela disseminada, como ela localizada. E quando você vai ali, como aqui foi feito, aqui é um ensaio feito assim. É como se a gente vai ali dentro daquele poro, tira um pouquinho dessa substância e identifica o que ela é. Isso é um ensaio muito interessante e muito bem conclusivo. Esse aqui, eu coloquei. Aqui eu acho que aqui está, ó. Aqui já tem o S, ó. Esse é da etringita. Essas fotografias na minha apresentação estão bem nítidas. Eu acho que daí não está com nitidez, mas eu fiz porque eu queria mostrar no detalhe isso aqui, porque a etringita ela está aqui nesse miolinho aqui, ó. E aí eu pus a reação aqui embaixo justamente para vocês também entenderem, aqueles que não acompanham muito bem esses assuntos, terem assim uma boa confirmação. Tanto é que quando está a expressão aqui embaixo, quando vocês verem os picos maiores aqui, é possível identificar toda a cadeia que gerou essa reação aí. A mesma coisa acontece lá na reatividade álcali agregado. Naquelas expressões que eu coloquei em que tem o sódio, podia estar o potássio também como elemento lá. E aquela condição que, de certa maneira, é a condição do professor Vasquez na Espanha, que ele fala sobre o C3A do Klinker, né? Aqui é uma regra quase que geral, dizer que o C3A é inferior a 8 e teor de SO3 abaixo de 2,6. Normalmente eu uso a teoria do professor. Se eu tenho um Klinker, eu pergunto para o fabricante, você me dá o C3A do Klinker? Ok. Aí eu faço o SO3 do cimento, tiro minhas conclusões. E faço os ensaios de reatividade, lógico. Isso tem que ser feito. E também outra coisa que muitas vezes o pessoal fala assim, teor de álcalis então é importante, porque o álcali contribui para a etringita tardia, para as reações de expansão, a gente contribui. E quando ela ultrapassa 3, principalmente, o 3 está aqui, ó. Então eu faço o álcalis total, faço o álcalis solúvel, em função do teor de cimento da mistura. Bom, e isso aí me dá uma ideia muito boa de onde eu estou. E se por exemplo, se eu fosse trabalhar com cimentos como estão aqui representados esses pontinhos, e se eu limitasse que o álcali não queria passar de 3, vamos dizer que eu descesse por aqui. É como se eu dissesse que eu não posso usar para esse cimento que foi estudado aqui, mais de que 450 quilos de cimento por metro cúbico. Era algo assim a decidir. Mas isso seria só uma parte da história, né? A outra parte é a parte da carbonatação. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque a menos que alguém tenha um interesse aí maior. O CO2 do ar, né? E quando você tem aqui o concreto endurecido, aí você tem uma parte da porosidade próxima à superfície mais exposto, o CO2 penetra, o CO2 penetrando, a reação química é algo assim, CaOH2 com CO2 dando carbonato de cálcio e
e mais água que libera, e uma possibilidade de um pH menor que 9. pH menor que 9, reserva alcalina caindo muito, despassivação do ácido podendo acontecer e a corrosão, o processo podendo ocorrer. Eu fiz algumas experiências, eu prefiro falar delas aqui, não importando a obra, em cima de um tabuleiro em que eu estou fazendo uma extração de um testemunho, e esse testemunho eu submeti a uma solução de fenolftaleína. A fenolftaleína, ela deixa essa cor meia roxa, carmim, quando não tem carbonato. E quando tem carbonato, aqui está em cima da laje do pavimento, você pode ver que ela ficou como água. Quando tem carbonato, ela fica assim. Então, lógico, na superfície tinha carbonato. O corpo de prova, na profundidade, não tinha. Quando a gente mediu, nesse caso, deu 1 a 2 milímetros só de penetração do CO2. É uma obra que não tem poucos anos de vida, mas está excelente. 2 milímetros é maravilhoso. Isso significa também que o concreto é muito bom. E era de fato. O concreto aqui é um CAD com adição e com baixo fator água-cimento, muito impermeável, muito competente, e tinha que dar um negócio como esse aí. Só que nós fizemos uma coisa a mais. Eu disse, mas o grande problema de um concreto de alto desempenho é se der uma trinca. Se der uma trinca, o nosso trabalho foi por água abaixo. E nesse mesmo lugar nós fizemos o seguinte, eu tomei um exemplo e peguei uma trinca aberta mesmo, tiramos um testemunho no centro da trinca, em cima, até a projeção da armadura. Aí pegamos o testemunho, que ele veio em duas partes, e aí nas duas partes, pelo lado de dentro, não ficou roxo, pelo lado de dentro, mas pelo lado de fora, sim, pelo lado de dentro, não. E isso aí simplesmente indicou que o CO2 já estava lá na armadura. CO2 na armadura significa uma possibilidade fácil de ingresso do cloreto, né? E aí o processo, a despassivação acontece e aí a corrosão começa. O O2 do ar também pode penetrar. Não vou falar um pouco sobre macropilha, mas macropilha também é interessante, porque eu fiquei com medo nessa obra da gente ter uma formação de macropilha, porque eu tinha cloreto nos dois lados, eu tinha por cima e tinha embaixo. Então, mesmo que uma laje espessa, você pode formar uma macropilha na estrutura. Outro detalhe também interessante, nós pegamos cada um daqueles testemunhos e embalamos a vácuo e mandamos para um laboratório. E fizemos um corte de pequenas lamelas. Essas lamelas pulverizamos. O pulverizado, nós fizemos cloreto. E o cloreto mostrou algo assim, muito interessante. Primeiro, variando o fator água-cimento, fizemos vários valores, e o limite de 0,20, que normalmente é adotado, normalmente nós estamos por aqui, e aqui o teor de cloreto na superfície. Na superfície é normal, teria que estar mesmo mais elevado. Mas fizemos algo assim. Naquela casa da armadura, nós colocamos, como tiramos o testemunho na direção que vocês estão vendo assim, então medimos na superfície, ela está aqui. Mas lá junto da armadura ainda estava assim, bem baixo, em torno de 0,1. O significava para essa estrutura que ainda tinha salvação. Se a gente tivesse uma intervenção, se a gente corrigisse as fissuras, nós teríamos a situação revertida. E, enfim, aí tem todo um processo de cuidados que a gente teve. Essa norma que eu falei para vocês, que é a norma que está sendo substituída, e que ela utilizava Coulomb como uma referência. E temos isso que é também muito conhecido, desdobramento da norma, inclusive mostrando a influência da sílica e a redução da penetração de cloreto em função de cargas Coulomb, né? Só que nós, ultimamente, temos usado esse equipamento, que é um Resipod. Esse é um equipamento que ele pode medir superficialmente, num corpo de prova, em 4 pontos, ele mede a resistividade elétrica. E ele também pode ser medido em cima de uma laje. A gente pode fazer essa mesma medição das linhas de corrente, né? Cria essas linhas equipotenciais, linhas de corrente, ele mede, então, a resistividade elétrica. É, de certa maneira, de muito simples manejo. Nós temos 2 aplicações que fizemos aqui interessantes. Uma na ponte Nigali. Eu queria saber, já que eu estou fazendo
com cimento bolivariano e mais os meus microsílica e mais fly ash, eu quero saber, estou fazendo algo que está bem? Estou fazendo ainda a circulação de água por serpentina. Baixei o gradiente máximo da temperatura a menos de 65 graus, para não ter tringita. Quero saber se eu tenho resistividade competente. Então, fizemos as medições. Criamos, em cima da laje, fizemos as seções de medição, fizemos as linhas de ISO potenciais. Ele dá uma estatística. Aí temos, então, um número médio, ó, que a média é 42 quiloohms por centímetro. Aqui mais uma outra medição, e lá em cima a média de 35, e aí vai, e eu vou passar mais rápido, porque a situação é muito parecida, e aqui é o que o CEB 192 dá como interpretação. Se eu tenho um número, se eu tenho um número que ele seja maior que 20, eu não tenho relevância nenhuma de probabilidade de ocorrência de corrosão. Os meus números lá deram 40, 38, 36, ou seja, eu estou lá em cima. Ótimo, está confirmando todo o binder que eu usei de 3 aglomerantes. E aí, aqui maior que 20, depois de 10 a 20 é baixa, aqui seria elevada de 5 a 10 e menor que 5 eu teria muito elevada, né? Lembrando que, lógico que, como nós estamos aí com resistividade, condutividade é o inverso, né, da resistividade, significa quanto maior o valor da resistividade, menor a condutividade. Então, lógico, está coerente. E essa norma, aqui compara os dois critérios, o da 1202, com um critério da ASTO, da 277, em que ela utiliza esse medidor de resistividade, e aqui ele tem para cilindros 4x8, 6x10 e para a condição da laje, que eu estava mostrando para vocês. Aí que mostra, por exemplo, aqui por esse critério, de muito baixo a negligível, quando você está entre 20 e 141. É mais rigoroso, né, para uma laje infinita. Mas, de qualquer forma, eu estou nessa condição de very low, ou seja, bem baixa, para essa condição. E aqui eu fiz uma representação gráfica para a gente entender o que deu, por exemplo, no cilindro moldado. Aí eu fiz no cilindro para ver o que aconteceu. Então, eu caí nessa zona aqui. Essa zona significa maior que 20, né? São os pontos maior que 20. E aqui embaixo é de 20 a 10, que seria uma transição, e muito ruim se eu tivesse pontos nessa situação. O que eu acho interessante nisso aí é que isso abre uma questão muito boa. Por exemplo, se eu tiver uma estrutura antiga sujeita à água do mar, eu posso tirar um testemunho, fazer esse ensaio e chegar a uma conclusão. Esse ensaio de resistividade pelo Resipod, ele foi comparado com um ensaio que se chama RCON, que é um ensaio muito demorado, mas muito preciso. E aqui foi montada uma correlação de pontos, e ela mostra uma fidelidade muito grande. A incerteza do resultado é menos de 8% do resultado por esses procedimentos de ensaio. E aí eu coloquei aqui um testemunho, que para alguns de vocês pode ser uma surpresa, mas esse testemunho vieram ao meu laboratório como sendo testemunhos da ponte Rio-Niterói. E recentemente houve uma concorrência para essa nova concessão, e esses testemunhos me pediram para ensaiar justamente para eu opinar sobre o que poderia ser, já que o concessionário que ele estava me pedindo isso, ele queria saber se ele teria que intervir com muita rapidez na ponte. Aí eu falei, você me dá o testemunho e eu vou ver. A primeira coisa e vamos admitir que seja, porque eu não posso revelar muitos detalhes, mas o que mais me impressionou, considerando que nós estamos aí então com um concreto que seria muito antigo, nós estamos falando de 40 a 42 anos, né? Aí, primeiro, olha a qualidade da armadura. Isso me impressionou, a qualidade da armadura. E a medição que eu fiz dá um cobrimento de 50 milímetros. Eu achei muito bom, já nesse aspecto.
Aí depois eu fiz o seguinte, como eu só tinha 2 testemunhos e não tinha muito programa de ensaio com esse cliente, eu tomei os ensaios de resistividade e coloquei num gráfico que está no livro de durabilidade, de um conceituado autor. Essa durabilidade está essa curva está num livro e esses pontos são do autor. E aí eu coloquei o ponto da Ponte Rio-Niterói aqui e corri atrás de um valor de resistividade elétrica. Pode ver que esse número aqui é o 2 e aqui é o 4. Nós talvez estamos com a Ponte Rio-Niterói com mais ou menos, esse não é da Ponte Niterói, esse aqui é outro assunto que eu queria comentar. Nós estamos entre 2,5, provavelmente entre 2,5 a 3. O significa, eu acho que eu fiz uma curva aqui. Esse trabalho que eu estou desenvolvendo, eu peço desculpa àqueles que são também pesquisadores na área, ou mesmo os projetistas que possam estar presentes, porque ainda é algo que eu estou estudando, é algo que eu considero assim, com base naquela bibliografia alemã que eu estava citando, eles têm um critério lá, e com base neles, é um critério que analisa